consultório desta quinta-feira. Falamos agora sobre a cirurgia estética. Vamos falar sobre a evolução ao nível dos implantes mamários. É uma área que foi sofrendo alterações. Nos últimos anos houve grandes avanços e há diferentes modelos. Vamos tentar perceber ao máximo de que é que se trata, em que casos é que podem ser usados, etc, etc. Relembro o número de telefone para o qual pode e deve continuar a ligar, 225-083-204, o número do consultório, para entrar em direto connosco daqui a poucos minutos e poder deixar a sua questão aqui em direto ao nosso especialista e ver respondida a sua questão. Caso não possa ligar-nos via telefone, pode deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar então o nosso convidado desta última parte, Dr. David Rasteiro, cirurgião plástico. Muito boa tarde. Olá, e obrigada por ter vindo. Vamos falar então das novas próteses mamárias, sendo que vamos conhecer as velhas, não é? Porque Claro. para tentarmos perceber o que é que mudou e as vantagens. Claro que sim. Obrigado pelo convite, antes de mais. De facto, os implantes mamários têm sofrido nos últimos 50 anos, porque já é um produto, um dispositivo médico que tem 50 anos de evolução científica e tem sofrido diversas atualizações. E, portanto, estamos agora numa geração diferente, mais atual. Sendo que também foi, cada vez mais, foi ganhando adeptas, não é? Sim, foi sem dúvida se tornando mais generalizado, porque as pessoas percebem que as taxas de complicações diminuem drasticamente, também com estas evoluções, e que o resultado é muito bom. E, portanto, tem havido uma adesão, digamos assim, e as pessoas perceberem como é que tudo se passa também do ponto de vista cirúrgico, do pós-operatório, que também não é assim tão complicado, e que permite, de facto, uma mudança importante da estética feminina. E, portanto, dizia eu há pouco que as próteses têm sofrido evoluções ao longo dos anos e das décadas. E uma das evoluções mais recentes, que foi também aqui um pouco o tema que me veio aqui até ao Porto Canal, são próteses um pouco mais leves. Isto porque um dos problemas com as próteses, com uma prótese um pouco maiores, aliás, é o facto de as próteses serem mais pesadas, se forem maiores são mais pesadas, o que, em termos de stress sobre a pele, é diferente. E, portanto, uma prótese um pouco mais leve tem uma certa lógica neste tipo de cirurgia. E é exatamente... Por outro lado, havia quem se queixasse às vezes até de problemas nas costas, ou não? Não. Chegou a haver esse problema, Não. ou era também... Se Não, calhar era porque não estava equilibrado o peito, não é? Repara, os problemas das costas, e isso acho que é um tema super importante, são sobretudo em mulheres que têm excesso de mama, têm uma hipertrofia mamária logo congénita, ou seja, da sua própria constituição, e mulheres que têm um grande desequilíbrio do tamanho da mama relativamente à sua estrutura, à sua estatura, e isso sim está completamente comprovado do ponto de vista científico que ao fazer uma redução mamária há uma melhoria da postura e desses problemas. Agora, não há de ser um implante mamário que vai provocar Não há de ser um implante mamário. Tem mais a ver com a questão do stress sobre a pele, ao longo dos anos, obviamente que o peso do implante faz alguma queda da mama, que foi aquilo que se tentou contrariar muitas vezes até com a introdução primária desse implante, e portanto faz toda a lógica, e eu acho que este é um passo interessante, um implante que seja mais leve. Neste caso, estes implantes, pela estrutura e pela microestrutura do silicone, são um pouco mais leves, até 30% mais leves, o que faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Portanto, em termos de substâncias, o que está dentro dos implantes mudou? Não mudou. Não mudou. Portanto, continuamos a falar de silicone, não é? É sempre a base de silicone. Simplesmente há, em termos moleculares, uma ligeira alteração que faz com que, em termos de estrutura, de microestrutura, ele é mais leve. Ele é mais leve até 30%, o que, em termos de maleabilidade e textura, há pouco a Rafael estava a tocar e estava a ver bem, isto parece estava mais... aqui nos implantes. Claro, exatamente. E em termos de resultado estético e de maleabilidade, isso é igual. A questão vai ser mesmo, imagina, implantes sejam um pouco maiores. A mulher tem uma expectativa de ter uma mama maior e, portanto, comparativamente, um implante da geração anterior com o novo, sobretudo em volumes maiores, em termos absolutos, a diferença até é grande. E, portanto, isso faz nós pensarmos que em termos de durabilidade que era o que eu também lhe perguntei também aqui ainda no intervalo, durante o intervalo, porque um dos aspectos que preocupa também as mulheres para avançarem com os implantes mamários, sobretudo quando se trata apenas aqui de uma questão estética, porque sabemos que
e felizmente os implantes mamários existem para também recuperar situações de reconstrução, em que há perda mamária por doenças mais complicadas e, portanto, fazer aqui a distinção e valorizar as próteses mamárias, porque não são só... porque às vezes tendemos a desvalorizar a estética e sabemos que a estética faz parte da nossa saúde mental, a nossa autoestima, a nossa saúde psicológica. Mas, para além disso, são, de facto, armas para depois dar à mulher, restituir à mulher a sua imagem, não é? Depois de uma patologia grave. Claro que sim. Posso, então, experimentar? Porque as duas vou tocar. Exatamente. Nós temos aqui, eu trouxe dois portanto, exemplares. Esta será a antiga, não é? Exatamente. O que tem na sua mão esquerda, e portanto está a apresentar agora, tem sido as próteses que mais se utilizou ao longo dos últimos anos. Esta aqui é mais antiga. É mais antiga. E é mais clara, que são aqui amostras, a mais clara para distinguir, é da geração mais recente. Portanto, o que vemos aqui, em termos de estrutura, e esta é uma prótese que é anatómica, ou seja, que é assim em formato de gota, porque nós temos no nosso arsenal, digamos assim... Portanto, isto há de ser assim. Há de ser assim, se puser assim, exatamente. Se puser assim em perfil, as pessoas perceberão que este é um perfil mais em gota, ou seja, tenta um bocadinho assemelhar-se à mama da mulher, enquanto que há próteses que são de um formato mais redondo. Eu não trouxe, mas também existem. E o que se pode comparar é... Portanto, os formatos também podem ser variados. Diferentes. Há dois formatos, isso em qualquer marca, em qualquer tipo de prótese. O que a Rafaela pode comprovar é que uma é mais leve. É mais leve. Os volumes são mais ou menos aproximados e elas são mais leves. O que eu acho que para volumes maiores faz todo o sentido. Nos volumes mais pequenos também, são mais ou menos 30% de diferença, e essa é uma evolução grande. Há pouco eu não respondi relativamente à durabilidade. À durabilidade, que era isso que eu também... Mudamos aqui de... Até porque eu acho que há aqui um mito e eu acho que é importante falar sobre isso. Porque há pessoas que dizem, mas esta cirurgia é para sempre. Isto vai ser para sempre. Bem, as próteses têm de facto uma garantia da sua resistência do material, que é vitalícia. Portanto, as próteses não vão romper espontaneamente. É a primeira coisa que eu acho que é importante. Outra coisa que é importante perceber é que as próteses mamárias estão em contacto com o nosso corpo. E essa relação entre a prótese e o corpo é que faz aqui alterar, e eu dizer-lhe, como uma pessoa da sua idade, por exemplo, como chegasse à consultório e diz, doutor, que vou pôr uns implantes mamários, isto vai durar toda a vida, eu diria, olha, eu não tenho a certeza ao longo da sua vida se não vai acontecer uma gravidez, aumento ou diminuição do peso, haver alguma questão relativamente à relação entre o corpo e a prótese, que me faça ter que mudar as próteses ao longo do tempo. Não é nenhuma questão, não é grave, é uma coisa simples de fazer uma troca de próteses. No entanto, eu não consigo garantir 100% que ao longo da vida não possa haver um momento, sobretudo em que terá que haver uma substituição. Sobretudo em mulheres jovens, como a Rafaela, porque tem uma esperança média de vida enorme e, portanto, não se consigo garantir em 60%. É difícil, não é? Fazer essa... Sobretudo porque os implantes existem há cerca de 50, 60 anos, como disse há pouco, e, portanto, ainda não há estudos. Mas os estudos são muito longos. A questão é que a mulher passa por fases da vida imensas. Portanto, fica grávida, a mama aumenta, diminui com a amamentação. Portanto, há alterações cutâneas e o próprio envelhecimento que nós não conseguimos prever completamente e, portanto, obviamente eu tenho que alertar antes de fazer uma cirurgia. As suas pacientes, volta e meia, lá têm que fazer uma consulta e devem, não é? Sem dúvida. Porque deve haver aqui um acompanhamento depois, eu faço sempre um follow-up anual das minhas pacientes. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que acho que todos os cirurgiões têm alertados para isso, quer um follow-up imediato, no pós-operatório imediato, estando tudo bem, fazer uma vigilância anual para ver se às vezes fazer alguma ecografia mamária, fazer uma vigilância. Felizmente são poucas as pessoas que precisam de trocar, há sempre uma pequena percentagem e isso é preciso as pessoas estarem alertadas para essa questão. Portanto, estamos a ver agora aqui uma série de imagens Exatamente. de pessoas que receberam implantes. Aqui temos... Foram submetidas, exatamente, a este tipo de cirurgias com a colocação do implante mamário. É preciso as pessoas perceberem que as candidatas a este tipo de cirurgia que estão aqui apresentadas são pessoas que a única coisa que fizeram foi tinham uma mama pequena e colocaram um implante mamário. Um implante mamário cujo tamanho é uma escolha entre mim e a paciente, entre as expectativas que a pessoa tem, entre também a sua estrutura anatómica, sobre o seu equilíbrio, a sua altura, o seu peso, e também aquilo que existe e o que aqui também é a concepção estética que melhor lhe fica adequada.
E, portanto, o doutor David, imagino que às vezes tenha que ter aí longas conversas. Sem dúvida. Imensas às vezes conversas as longas. Sim, e mais que uma. não compreendem, não é? Sim. Nós, felizmente, atualmente estamos muito auxiliados também de simuladores tridimensionais que são fantásticos. As pessoas agora podem ir a uma... É mais fácil perceberem, não é? É mais Depois fácil. o resultado final. Em casa conseguem, através, por exemplo, do meu site, acederem às plataformas para fazer quase que simulações em casa. E depois, durante a consulta, dispomos quer de exemplos de pessoas que têm corpos semelhantes, quer no próprio momento as pessoas perceberem o que é colocar uma prótese de 200, de 300, de 400 para a sua estrutura. Mililitros, não é? Estamos sempre a falar em mililitros. Porque é óbvio que uma mulher de 1,55 m é uma coisa e uma mulher de 1,75 m é outra pessoa. São corpos diferentes. Sim, as estruturas, não é? Completamente Há pessoas que têm, depois são mais largas, independentemente de serem mais magras ou mais gordas, são mais largas, são mais estreitinhas. Portanto, tudo isto depois é uma gestão que tem que ser feita na relação ali médico-paciente. Exato, não é? claro. Eu acho que essa questão da consulta pré-operatória é importantíssima, porque primeiro tem que se criar uma empatia, porque ali há uma posição de as pessoas têm que confiar. Tem que haver de facto uma abertura para colocar questões. Às vezes questões que as pessoas lhes ocorre, que os maridos ou certo, as mães também têm. E, portanto, muitas vezes essas conversas não são só uma vez, mas são 2 vezes, pré-operatório, e depois as pessoas enviam mails, enfim. E, portanto, estes espaços também, como aqui no consultório, são espaços importantes para as pessoas, de uma forma um bocadinho anónima, às vezes colocarem questões que são importantes e desmistificar um pouco este tema. Porque esta cirurgia da mamoplastia de aumento é uma cirurgia que tem, de facto, um efeito não só físico, mas também psicológico, como há pouco falava. Tem essa noção, não é? Que depois as suas pacientes ficam satisfeitas, não só ao nível físico, mas também e sobretudo psicológico. Perguntava-lhe, em termos de técnicas, as técnicas evoluíram na mesma medida? Ou seja, já há mais do que uma técnica para colocar implantes? Qual a técnica que prefere, no seu caso? Claro. Qual a técnica que deixa menos marcas? Antes de mais, há que precisar, e as pessoas perceberem que uma cirurgia é uma cirurgia, tem uma cicatriz. As cicatrizes não desaparecem. Podem ser muito bem feitas, são muito imperceptíveis, mas para um olhar clínico haverá sempre uma cicatriz. As técnicas não evoluíram assim tanto. Houve aqui uma questão importante que há pouco tempo foi-se introduzindo, a colocação do implante em parte atrás do músculo, à frente do músculo. Isso é uma das questões anatómicas, um bocadinho técnicas, que as pessoas precisam de perceber, as vantagens e desvantagens, é uma coisa que eu explico durante a cirurgia, e também a localização das cicatrizes. Se vamos fazer um acesso por via inframamária, que é daqueles que eu prefiro, se é através da areola, ou seja, uma pequena incisão semicircular na areola, entre a transição escuro-claro, e portanto fica realmente esteticamente muito bem disfarçado, ou então na axila. Estas são as 3 formas de nós colocarmos o implante. Portanto, dá para, pela axila, colocar um implante mamário? Dá, é verdade. Portanto, eu não tenho tanta... Não é a minha área, não é a minha zona de eleição, porque eu acho que estou um pouco longe, isso é uma questão pessoal. Acho que anatomicamente estou longe da mama, mas é possível também, não é nada que seja difícil de fazer. E há que dizer que esta cirurgia não é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia que é relativamente seguindo os passos, seguindo os guidelines, e por isso é importante esta questão do método. E de ter que haver uma filosofia por trás. É uma cirurgia que corre de uma forma rotineira muito bem. Tem muito poucas complicações. Esta é uma daquelas complicações que poderíamos ter ao longo prazo. O peso da prótese, a queda da mama, e que vem aqui um pouco contrariar esse tipo de complicação. Portanto, em termos cirúrgicos, prefere então essa cirurgia de colocação através da parte inferior? Sim, as zonas inframamárias, chama-se isso o sulco inframamário. Muito bem. É uma cicatriz que tem em uns 4 centímetros, que é o suficiente para que um implante consiga ser introduzido no espaço que nós criamos, e portanto, obviamente que inicialmente é necessário fazer uma avaliação correta para sabermos mais ou menos o tamanho do implante, o tipo de implante, é preciso fazer a simulação, as medições para que o implante escolhido seja o adequado. E, portanto, esse tipo de acesso é o que nós preferimos.
E depois E o pós-operatório é relativamente tranquilo? As pessoas às vezes têm um bocadinho de medo? É preciso tirar umas férias de 2 semanas? Preciso estar um mês em casa? Claro. Vou poder voltar a dar de mamar? Espero para ter os filhos todos? Há muitas questões. Inúmeras questões. Inúmeras questões. Essas são as questões que normalmente me colocam. Antes de mais, é necessário perceber que esta é uma cirurgia em ambulatório. A pessoa entra e sai no mesmo dia. Portanto, vai passar a noite a casa. Normalmente, a primeira noite não é minimamente desconfortável. Ao segundo dia poderá ter algumas dores. Não, ou seja, isto é uma cirurgia. Não é um tratamento de estética simples. Portanto, obviamente que os primeiros 2 ou 3 dias as pessoas podem ter algumas dores. Nós damos medicação mais forte e não é uma medicação daquelas acessível imediatamente na farmácia. Portanto, tem que ter aqui uma prescrição médica. E, portanto, é uma cirurgia que ao fim de 2, 3 dias pode trabalhar. Um trabalho do género... Certo. Secretária. Há outros trabalhos que, e há outros trabalhos não é? como nós temos Que muitas não dá, pessoas, não é? claro. Eu tenho várias pessoas ligadas à educação física. PTs, pessoas que fazem cada um muito, e não é só PTs, e também eu acho que nós fazemos mais exercício. É uma coisa que Estamos mais ativos. Muito mais ativos. E portanto as pessoas aí têm que ter algumas precauções. Isso falando do pós-operatório. Por exemplo, eu normalmente peço para que as pessoas não vão um mês ao ginásio. Em termos de fazer uma corrida, um jogging, uma bicicleta, um mês. Para fazer os supinos, portanto, mexer bem os braços, fazer aquelas aulas de zumba, fazer coisas mais energéticas, 1 mês e meio. 1 mês e meio. Mas um trabalho profissional de secretária, 3 a 4 dias. Isto é o habitual. Uma pessoa que esteja com uma vida relativamente sim, computador, tranquila. 3 a 4 dias. Para conduzir, normalmente eu peço para que as pessoas não conduzam durante 5 a 7 dias. E outra coisa importante é, por exemplo, a posição a dormir. 1 semana devem dormir de barriga para cima. Às vezes nem sempre é fácil. Claro, exatamente. E nós quando não controlamos... controlar, não é? Há coisas que não se controlam, mas sim. Mas sim. Tentar que seja as pessoas durmam de barriga para cima. Temos também um sutiã, que é uma coisa que faz parte aqui da... Um sutiã próprio pós-operatório, não é? Fundamental. Eu acho que há coisas que são quase tão importantes como a cirurgia. Exatamente. Os cuidados e a boa preparação. Fazer uma cirurgia correta. E fazer um pós-operatório com o sutiã. Fazer as drenagens. Fazer o follow-up da ferida operatória correta. Os produtos cicatrizantes. Isto tudo faz a diferença no resultado final. Isto é aquilo que depois nós levamos ao fim de anos. Okay? É essas marcas, esses pormenores que depois vão se repercutir num bom resultado. Muito bem. Portanto, a questão dos implantes é só também aqui mais um plus, não é? Nesta evolução. É um super plus. Que foi um grande plus. Vamos abrir a nossa linha de chamadas então. Já temos uma telespectadora em linha. Marta Lourenço liga-nos de Lisboa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Quero deixar a sua questão, Marta. Sim, era para saber se o doutor também faz mamoplastia redutiva e quais são, assim, os pressupostos para tal. Muito bem, portanto, há muita gente que também tem esta necessidade, claro, que é de reduzir a mama que tem, não é? Portanto, pressupostos. Quem é que está habilitado para fazer uma cirurgia deste tipo? Claro. Antes de mais, nós chamamos esta cirurgia uma cirurgia de mamoplastia de redução, ok? E os pressupostos, em termos de o tamanho da mama relativamente à estrutura e relativamente àquilo que nós perspectivamos que vamos conseguir remover em termos de gramas, que é uma coisa que os cirurgiões ao longo do tempo vão se apercebendo que se vai conseguir tirar 500 gramas, 1 quilo. Portanto, a questão da noção de quanto é que se vai tirar e de que claramente já há algumas manifestações de que há um excesso de peso. Os sutiãs e uma marca nos ombros das alças dos sutiãs, a posição, são tudo indicadores, as dores nas costas, às vezes até mesmo uma avaliação de um colega da ortopedia que refere, olha, de facto tem aqui uma postura que não está correta, portanto esta complementaridade de especialidades é importante. Estes são os pressupostos que me fazem, em termos de consulta, pensar em fazer uma mamoplastia de redução, uma cirurgia que é exatamente o contrário, em termos de lógica, de uma mamoplastia de aumento. O fundamental será sempre o equilíbrio, a estética, a noção de proporções. Uma mulher como é que se retira a quantidade de que é feita a nossa mama? É mais do que uma substância, imagina. Claro, sim. A mama, aliás, a maior parte é gordura. É uma pessoa que somente tem mamas grandes. A grande maioria é gordura. É uma cirurgia muito mais complexa do que uma mamoplastia de aumento. As pessoas têm que ter noção.
e cujas Ao cicatrizes... contrário do que as pessoas às vezes pensam, não é? Sim. Porque as pessoas pensam, vamos colocar uma coisa dentro do organismo, portanto vai ser mais complicado Mas do não que é tirar verdade. algo que já é nosso. E não é verdade, não é? Não é verdade. Demora 3 a 4 vezes mais tempo. Uma mamoplastia de redução é uma cirurgia que também tem cicatrizes que têm que ser explicadas, porque não são desprezíveis. Elas existem, se bem colocadas, ficam muito bem e têm uma grande vantagem, o antes e o depois, relativamente ao peso, à postura. E mesmo depois à estética, que as pessoas, se calhar, muitas vezes também vão por uma questão estética, sentem-se, se calhar, melhor. Sem dúvida, sem melhores, dúvida. não é? Sim, sim. Eu recordo sempre o exemplo de uma pessoa que foi fazer uma cirurgia de redução mamária porque a filha ia casar e porque tinha um vestido que queria experimentar e que aquilo não ficava bem e que não havia maneira de que as coisas se combinassem e que fez uma cirurgia, não só por isso, mas também pelas dores nas costas, obviamente, mas coincidiu. E como a felicidade. Eu acho que esta parte da autoestima e da autoimagem, quer no aumento, quer na redução, e, aliás, aliada à cirurgia estética, que não é de todo desprezível, como há pouco dizia, é fundamental. E, portanto, sem dúvida que eu faço mamoplastia de redução, não faço tantas, se calhar, como as mamoplastia de aumento, mas faço bastantes. E, portanto, e vejo nos olhos das pessoas o quão satisfeitas elas ficam e como muda a sua expressão facial. Muito bem. Portanto, aqui é só fazer uma consulta de diagnóstico e claramente conseguem, através de exame clínico e depois de alguns exames Claro, nós fazemos complementares, perceberem se a pessoa está habilitada para fazer esta... Claro que sim, até porque a própria ecografia nos quantifica um pouco o tamanho da mama, nos dá algumas noções sobre o tamanho e depois, obviamente, que durante a cirurgia nós, aquilo que retiramos, se pesa e é enviado para a anatomia patológica e é para um exame histológico, ou seja, para percebermos exatamente aquilo que é a constituição da mama, como me perguntava. A mama é, de facto, maioritariamente gordura. Tem alguma glândula que, numa determinada fase Mas não dá para fazer essa separação, não é? Entre... Não dá. As coisas estão misturadas. Nós percebemos perfeitamente. A gordura tem uma tipo de textura e a glândula outra. Portanto, não há esses riscos de se retirar o que não se deve. As pessoas às vezes pensam nestas coisas. Claro, e pensam, há pouco falávamos sobre a amamentação e que não respondi, que é possível claramente poder amamentar depois de fazer uma mamoplastia de aumento, mas de redução também. Eu tenho várias mulheres que fizeram mamoplastia de redução, porque desde criança já tinha uma mama muito grande. Todos nós conhecemos alguém que, quando tínhamos 12 e 13 anos, uma menina que já tinha muita mama, mesmo bastante mama. Eu já operei crianças, certo, 16, 17 anos, que têm em termos sociais, não vão à praia, não fazem educação física, não conseguem correr. E, portanto, este tipo de cirurgia tem, de facto, um alcance etário grande. Tem um alcance etário grande. Muito bem. Portanto, falamos agora da redução. Cumprimentar Filipa Macedo de Braga. Boa tarde. Olá, boa tarde. Quero deixar a sua questão, Filipa. Sim. Eu há cerca de 20 anos coloquei implante mamário, silicone. Eu gostava de saber a durabilidade do implante, por favor. Muito bem, lá está. É uma questão que as pessoas muitas vezes colocam e nós falámos há pouco disso, Filipa, mas não temos problemas nenhuns em repetir. Não, claro. E obrigado pela questão. Obrigado, eu. Obrigado. Repare, a questão desta... 20 anos já houve aqui algum tempo de evolução relativamente ao tipo de prótese. Se a mama está bem, se o resultado está perfeitamente adequado, em termos de consistência, não há dores, não há problemas na nossa vida, na vida desta pessoa, em termos de exercício físico, a condução, as suas atividades de vida diária, não há qualquer razão para haver nenhum alarme. Acho que sim, importante, mediante a idade, fazer os exames mamários de rastreio normais, que podem ser feitos com uma prótese mamária, a mamografia, se necessário uma ecografia mamária, e, portanto, não há nenhuma necessidade de troca, nem há um prazo. Isso é uma coisa muito importante. Há que sim fazer uma vigilância normal, se houver, obviamente, algum problema, contactar um cirurgião plástico. Muito bem, esclarecida, Filipa? Sim, muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigado. Cumprimentar a Aurora Valente de Lessa da Palmeira. Boa tarde. Olá, boa tarde. Qual é a sua questão, Aurora? Olha, eu estou a ligar pelo seguinte, eu há cerca de 2 anos fiz uma cirurgia de plástica, portanto, redução mamária. Acontece que eu acho que não fiz os exames necessários, embora fosse no hospital público, mas eu fiquei com a auréola cheia de coloides. Tenho uma cicatriz enorme da auréola até baixo, que é bem visível, portanto não me durou grande coisa. E a parte de baixo do peito tem uma cicatriz larguíssima
e recheada. E depois, perto da axila, parece que faz uma prega, a pele faz uma prega. Eu não sei, muito sinceramente, eu não sei o que me fizeram aqui, mas me sinto um bocadinho mal, sinto. Porque não, acho que o serviço não foi bem feito. E a Aurora quer saber se é possível fazer alguma coisa ainda? Sim, exatamente, para ver se vale a pena correr o risco de fazer outra. Claro. Porque agora tenho um certo receio. Claro. Claro, Porque isso eu já é natural. colegas minhas que fizeram e ficou muito bem. Certo. E eu fiquei com o peito, como é que dizer, sinto-me defraudada. Muito Pronto, bem. É a palavra mais correta. Muito bem. Olá, Aurora. Aurora, vamos ouvir aqui a opinião do Dr. David. Olá, Aurora, boa tarde, como está? Lamento essa sua situação. Há pouco eu referia relativamente às cicatrizes que não são desprezíveis, relativamente a uma mamoplastia de redução. Habitualmente este tipo de cirurgia, as cicatrizes ficam bem, aliás as suas amigas têm este tipo de resultado. Infelizmente, às vezes e por vezes pode haver aqui algum problema de cicatrização que não tem muito a ver às vezes, com a própria responsabilidade do cirurgião, mas tem a ver também com alguns fatores individuais. É preciso ser avaliada por um cirurgião, o mesmo que operou ou outro. Não tenha dúvidas em fazer isso. Por favor, confie. Sim, a cirurgia disse-me, perguntou-me a mim, marcou-me agora uma última consulta, para me dar algo, mas perguntou-me. E agora, o que é que vamos fazer? Eu disse, eu não sei, doutora, a doutora é que sabe, eu não sou médico. Obviamente. Eu acho que a questão da colega tem muito a ver com... Mas ela nem falou tão pouco nas cicatrizes. Pois, as cicatrizes, mas eu acho que deve abordar essa questão, porque é possível fazer sempre pequenas correções de cicatriz e que ficam muito bem e que a pessoa deve confiar, porque às vezes houve ali um momento da sua vida que não correu tão bem em termos de cicatrização, mas que vai correr certamente, e eu tenho a certeza que é possível fazer sempre uma melhoria até um resultado que será certamente um bom resultado. Não tenho grandes dúvidas que é possível melhorar o seu caso, para também sentir um pouco melhor. E também perceber o motivo pelo qual... Na verdade, eu sinto-me mutilada. Exatamente. Parece que tive aqui essa sensação uma coisa muito grave e foi só uma redução. Claro, e essa sensação é uma sensação a evitar. Eu acho que é muito importante ser novamente avaliada e tentar perceber o motivo pelo qual aconteceu e, se for necessário, fazer uma revisão cirúrgica, que às vezes é um pequeno gesto, mas que faz tanta diferença. Exatamente, isso faz. Muito bem, Aurora. Sim. Portanto, Olha, há sempre solução. Tem que fazer aí uma revisão do caso. Ok, muito obrigada. Obrigada e corra tudo o melhor possível. Boa tarde. Obrigado. Agradecer então a presença do Dr. David Rasteiro aqui no consultório. Nós temos encontro marcado amanhã. Voltamos aqui às 15h30 para abrir as portas do consultório. Boa tarde.